Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma vez juntos, mais um despertar da fé. Como é bom agradecer a Deus já nessa horinha da manhã, por mais uma vez Ele nos dar um presente, que é este dia, o hoje. Glorificado seja o teu nome, meu Pai, muito obrigado. Hoje nós temos mais um despertar da fé, mais um momento de reflexão, mais uma devocional. E nós vamos ouvir a palavra de Deus para os nossos corações. Uma palavra poderosa da parte do nosso Senhor. A palavra para hoje no despertar da fé é: quando voltar é o maior ato de fé. Quando voltar é o maior ato de fé. Grava essa palavra no teu coração. Nós vamos refletir em Lucas capítulo 15, versículo 20. Nós vamos ter de Deus uma palavra poderosa para que este dia seja um dia incrível, motivado pela palavra que nós vamos receber nesta manhã. A honra e a glória seja toda dele. Amém? Olha, se você está aí e você tem a possibilidade de compartilhar esse vídeo, compartilha. Vai compartilhando nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá, se inscreve. Olha, ativa a notificação para que você possa receber todas as manhãs o Despertar da Fé. Nós estamos aqui de segunda a sexta, todas as manhãs, trazendo uma devocional. E isso aí é simplesmente para alimentar o nosso espírito. Amém? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Como é bom estarmos aqui, já essa hora da manhã, essa horinha matinal, te adorando, louvando o teu nome, recebendo de ti uma palavra pelo teu amor e pela tua graça e misericórdia. Nós vivemos em um tempo que valoriza o partir, o ir embora, o romper, o recomeçar. Mas pouco se fala sobre a coragem de voltar. Pouco se fala sobre a decisão de voltar. A parábola do filho pródigo, ela vai trazer para nós um ensinamento fantástico sobre isso que nós estamos fazendo aqui. Alguém que se perdeu, mas sobre alguém que decidiu voltar. Alguém que se perdeu, está ali na parábola, mas na verdade o ponto forte da parábola é alguém que decidiu voltar. E quando nós observamos isso, nós vemos que mesmo carregando a culpa, a vergonha e o medo, nós vamos aprender em Deus que esse voltar não é sinal de fraqueza. Não, jamais. É a evidência de uma fé viva. Olha só, nós vamos ler o texto. Lucas capítulo 15, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de compaixão. Que palavra, irmãos. Que palavra. Olha só. Levantando-se, foi para seu pai. Imagina que aquele filho estava caído, ele estava destruído, ele estava desfalecido, mas ele levantou-se. Ele levantou-se. E ele voltou de onde ele saiu. Ele tinha saído da casa do seu pai, assim como conta a história bíblica do filho pródigo. Ele sai da casa do seu pai, pede todos os seus bens, os seus haveres, aquilo que ele não tinha direito, a parte da sua herança. O pai, na sua graça e misericórdia, dá tudo a ele. Ele vai, quebra a cabeça, ele se dá muito mal, ele vai ao chão, e aqui ele se levanta, se ergue e volta. É esta posição de voltar que vai trazer a questão da fé viva. Voltar não é para todos. Voltar é para quem tem convicção. Esse filho, ele reconheceu que pecou contra Deus e contra o seu pai. E ele decide voltar. Voltar é um sinal de fé. Aleluia. Voltar é um ato de fé. Voltar. Talvez esse momento seja um momento onde Deus esteja tocando no meu coração para voltar. Voltar a praticar algo que nós não estamos praticando mais, ou mesmo voltar para a presença dele. Voltar é um ato de fé. Aleluia. Imagine uma casa com a luz na varanda sempre acesa. Não importa a hora, não importa o clima, não importa o dia, a luz sempre permanece ligada. Para quem passa, pode até parecer desperdício, pode até parecer loucura, mas para quem saiu
e deseja voltar, aquela luz é um sinal precioso que ainda há um lugar para você. Aquela luz acesa é um sinal que ali há um lugar para você. Assim é o coração do Pai. É uma luz que está sempre acesa, sempre esperando você e eu, nós voltarmos. Mesmo quando nós nos afastamos, Ele mantém sempre a porta aberta. Sempre a luz estará acesa. A distância, ela começa no coração, não nos pés. A distância entre o pai e seu filho não começou quando ele saiu da presença. Foi quando ele desejou sair da presença. Aquele desejo ali já distanciou aquele filho do seu pai. E quando a gente começa a observar isso, nós vamos ver que o filho mais novo, ele saiu fisicamente da casa, mas a distância começou muito antes, quando ele desejou os bens, sem desejar a presença do pai. Ele desejou o bem, sem desejar a presença do pai. Nesse momento, ele se afasta, ele se distancia. Por isso lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ei, o nosso coração precisa estar em Deus. Por isso o texto diz que nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. O nosso coração não pode estar dividido. Ele não pode servir a dois senhores. Não podemos. Por isso lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nossas intenções, as nossas vontades nos separam de Deus. O afastamento espiritual acontece. Acontece, sabe quando? Quando priorizamos coisas acima de Deus. Quando Deus não é nossa prioridade, começamos a nos afastar espiritualmente. Quando nós buscamos a autonomia, não queremos mais depender de Deus, não há mais dependência, estamos nos afastando espiritualmente. Quando confundimos liberdade com independência, estamos nos afastando espiritualmente de Deus. E quando nós começamos a ver essa questão, o filho pródigo só percebeu sua condição quando tudo faltou, quando ele tinha ainda bens, quando ele tinha dinheiro, quando ele ainda tinha posses. Ele não se deu conta que ele estava longe do pai. Ele não se deu conta que ele tinha se afastado. Ele só se deu conta quando faltou. Às vezes, Deus permite o vazio para revelar onde nós estamos caminhando ou por onde nós estamos andando. Às vezes Deus permite que isso aconteça para que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar que nós estamos muito longe, mais distante mesmo. E isso revela onde nós perdemos o caminho, perdemos a direção. Nós precisamos estar atentos, queridos. O pai corre antes do pedido. Olha, o texto diz que o pai viu o filho quando ainda estava longe. Antes do discurso ensaiado que o filho preparou, que ia falar com o pai, antes do pedido de perdão, antes da confissão completa, o pai correu. Isso é muito forte. Antes da expressão, antes da confissão, o pai já correu para abraçar aquele filho, porque o pai já estava vendo ele novamente, porque ele já estava na presença. Eita glória! Por isso lá no Salmo 103, versículo 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim é Deus. Por isso lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 5, versículo 8, ele vai falar: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Isso nos ensina que o arrependimento abre o caminho, a graça encontra no meio do percurso. Deus não espera perfeição para restaurar a ligação que foi rompida. Não. O pai não devolveu apenas o lugar daquele filho. Ele devolveu a sua identidade, que ele perdeu quando saiu da presença do pai. O pai devolve sua identidade de filho. Glória a Deus. Guarda essa palavra no coração.
Talvez você esteja longe do Pai e o Pai está esperando você. Volte! Voltar é fé viva. Voltar é a maior prova de fé. Volte! Ele está esperando você. Volte em nome de Jesus. Aleluia! Ele está de braços abertos te esperando. Você que está longe dele, volta! Eita glória! Aquela luz estava sempre acesa esperando aquele filho chegar. Aqueles braços estavam sempre abertos esperando aquele filho chegar. A sua posição de filho estava lá, esperando ele chegar. E ele voltou. O pai correu e o abraçou e devolveu ele ao lugar que ele saiu, do lugar que ele saiu. Ei, o Senhor está esperando você voltar. Volta para ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Gratidão. Glorificado seja o teu nome. Dia abençoado. Fica com Deus.